Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro no penúltimo dia do ano, 30 de dezembro, uma segunda-feira. Em 30 de dezembro de 1898, nascia em Natal um pensador eclético, Luiz da Câmara Cascudo. Hoje tem lá, para quem quiser visitar, a casa que foi dele. Ele era jurista, professor de Direito, antropólogo, está na Faculdade de Antropologia, tem o nome dele, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, jornalista, folclorista, fez o dicionário do folclore brasileiro, radialista, um dos pioneiros do rádio em Natal, uma figura ímpar. Ganhou o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, e o troféu Juca Pato, da Associação Brasileira de Escritores. Luiz da Câmara Cascudo. Eu fui colega de um filho dele, na Manchete. E ele nasceu no mesmo dia em que nasceu meu pai, só que meu pai nasceu em 1913. Bom, e estamos nos aproximando do dia 31, Corrida de São Silvestre, em São Paulo. Largada e chegada na Avenida Paulista, na frente da Fundação Casper Líbero. O jornalista Casper Líbero fez a primeira corrida em 31 de dezembro de 1927. Esse é a 99ª edição da corrida. Não teve na época da tal pandemia, né? Aliás, em 2020 ou 2019, se falava pela primeira vez lá na China de um certo tipo de pneumonia que ainda não tinham identificado direito. Bom, vamos em frente, não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Ontem eu falei do artigo 53 da Constituição, que diz que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras. E mostrei que a aplicação do artigo 53 é diferente no Supremo. Quando é queixa de Michele Bolsonaro, que foi acusada pela deputada ou deputado Érica Hilton de furtar um cachorro, né, que ela achou na rua, chamou o dono e entregou para o dono, né, isso foi arquivado porque, afinal, a deputada poderia dizer o que quisesse. É garantido pela Constituição. Só que o Daniel Silveira não pôde dizer o que queria, né? Ele fez injúrias, ameaças ao Supremo, mas está lá escrito na Constituição, maneiras diferentes. Agora, o advogado da cabeleireira Débora Menezes, é Menezes a Débora? Não, desculpa, é Rodrigues, que escreveu na estátua de Temis, a estátua da Justiça, no pedestal, escreveu com batom, perdeu Mané, esse grande crime, armada de um batom, parece que é um objeto incendiário, algo assim, que está lá no processo. Ela já está há quase 15 meses na prisão e distante dos filhos, tem um filho de 6, outro filho de 9 anos. E o advogado dela lembra que o sujeito que fez uma fogueira de pneus na estátua de Borba Gato, o bandeirante Borba Gato, lá em São Paulo, foi condenado a 3 anos, 1 mês e 15 dias, mas foi só prestação de serviços à comunidade. Muito mais grave, tocou fogo numa estátua. É diferente de escrever com batom que logo lava, né? É o direito comparado, né? Como se aplicam as mesmas regras, as mesmas leis para diferentes pessoas. Pois é. Eu vi agora, né, eu falei do cachorro, uma imagem flagrada numa praça em Queimados, na Baixada Fluminense, 2 mulheres jogando um cachorro, arrancando um cachorro de dentro do carro e se desfazendo do cachorro. E o pobre cachorro, a gente vê que é um cachorro jovem, segue o carro desesperado. Felizmente, a placa está lá para quem quiser ver.
E certamente a polícia vai ver a placa. Eu fico pensando qual é o caráter, quais são os princípios, como é o coração, o cérebro de duas mulheres que fazem isso, com um cachorro alegre, feliz, jovem, que queria ficar com elas. Certamente foi criado com elas. A minha neta, lá na Avenida das Américas, estava de moto, ao lado de um carro que parou no sinal quando viu jogar um cachorro para fora. O cachorro está até hoje com ela. Né? E assim a gente vê muito. Eu estou falando sobre a humanidade. O que uma pessoa tem dentro de si que faz isso? Um animal que está convivendo com essa pessoa. Não? Só para registrar. Bom, ainda falando de justiça, a Justiça Federal Argentina expediu mandado de prisão contra Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua, e sua mulher Rosário, que é a vice-ditadora, e mais gente do poder sandinista. Mandado de prisão internacional. Eles saindo da Nicarágua, os países que estão sob esse tratado, na área de justiça, são obrigados a prendê-lo. Assim como o Putin não veio no G20, porque havia um mandado de prisão, né? Isso pode acontecer lá com Daniel Ortega. Foi um advogado, professor de Direito da Universidade Federal, da Universidade de Buenos Aires, o advogado Dario Ricciarte, e a equipe dele, de outros juristas de Direito Penal e Direitos Humanos. Quem aceitou esse pedido foi o juiz federal Ariel Lijo. E, enfim, por violação de direitos básicos, humanos, fundamentais, desde 2018. Só para lembrar, a Justiça dos Estados Unidos também fez isso em relação a juízes da Venezuela, chefe do Tribunal Eleitoral, do Tribunal Supremo, chefe da Polícia Bolivariana, Guarda Bolivariana, etc. Se entrarem nos Estados Unidos, serão presos. Os bens deles já foram bloqueados nos Estados Unidos. Falando de Argentina, os argentinos estão felizes. O peso argentino é a moeda que mais valorizou no mundo, segundo o Infomoney. É um levantamento que fizeram de todas as moedas. Valorizou, ou seja, quem comprou peso argentino ganhou 44% em termos reais. Foi o melhor investimento de câmbio até novembro. O real perdeu 10%. É mais ou menos o dobro da inflação. Né? A FEComércio mostrou que a ceia de Natal ficou 10% mais cara. Hoje o dólar estava 6,18 por causa de ação do Banco Central. Leiloou quase 2 bilhões de dólares, quando bateu em 6,24. Estou vendo aqui que as reservas do início do ano para cá diminuíram em 36 bilhões de dólares. O dólar era 4,90 em janeiro. Teve uma valorização de 26%. Ou seja, o real perdeu para o dólar em 26%. Falta de confiança. Não adianta oferecer dólar no mercado. Todo mundo compra, porque quer transferir patrimônio do Brasil. E para transferir tem que ser em dólar. É uma pena. Eu acompanhei o real. Aliás, dei o furo do Plano Real. Fui o primeiro a dar. Promessa do então presidente Itamar Franco, que cumpriu a promessa. Botou o ministro Fernando Henrique para me contar como era o plano. E o plano funcionou.
E agora até isso vamos perder, não é possível. É uma tristeza. A moeda é um bem nacional. Bom, falando de novo da ponte que caiu lá no Rio Tocantins, todo mundo já considera que foram 17 mortos, inclusive crianças. Uma ponte com 64 anos e que estava sem manutenção. Tremia toda, se afastava, até que caiu. E aí, uma das pessoas com quem eu converso todos os dias, aqui pelo YouTube, o Arno Veit Júnior, lembrou de uma ponte que eu tenho boas lembranças dela, Ponte Ernesto Dornelles, ou Ponte dos Arcos, Ponte do Arco, sobre o Rio das Antas, no Rio Grande do Sul. Em 1953, eu caminhei por cima dos arcos, numa excursão do ginásio Cristo Rei. Eu acho que era da 2ª série do ginásio. Corria lá por cima, hoje eu não faria essa loucura, né? E essa ponte foi entregue ao tráfego em 1952. Portanto, ela está com 72 anos. Naquele tempo, um caminhão grande era 10 toneladas, 10 mil quilos que carregava. Hoje pega um bitrem aí de 60 toneladas. Essa é a diferença com todas as pontes dos anos 50, anos 60. Anos 60 era o Fenemê, já dava aí uns 14 mil quilos, talvez um pouco mais, né? Mas hoje são super caminhões pesadíssimos. Tem que considerar isso. Aliás, essa ponte dos Arcos, que é uma obra arquitetônica maravilhosa, está precisando também de manutenção. De Brasília, Alexandre Garcia.